pegar aqui. Tá. Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai, Deus Santo Deus amado, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, aprender dos seus desígnios, dos teus ensinamentos, Senhor. Eu quero convidar, ó Pai, o teu Espírito Santo a se fazer presente aqui nesta manhã, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando a direção, meu Pai, correta, para aprendermos cada vez mais sobre a tua palavra, Senhor. Fica conosco nesta manhã, abençoa cada irmão, Senhor, que se faz presente, confirma a tua vontade em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Jesus. Vamos lá, irmãos, nós estamos na lição de número 2. O mundo sem Deus vai de mal a pior. Nós falamos um pouquinho na última aula sobre os conflitos, sobre as dificuldades da igreja nesse tempo pós-moderno, né? A gente observa que nessa geração que nós estamos vivendo, nessa era que nós estamos vivendo, a tendência é que as pessoas, elas, entre aspas, dependam menos de Deus, né? O homem, ele começa a se centralizar, esquecendo os preceitos de Deus, esquecendo os ensinos de Deus, esquecendo as leis de Deus e vivendo conforme a sua vã maneira de ser, né? Só que isso mostra que quando o homem se afasta de Deus, quando o homem ele esquece de Deus, quando o homem ele deixa de acreditar em Deus, como que nós estamos vendo hoje na nossa geração, o ateísmo tem crescido muito, as pessoas elas têm se distanciado cada vez mais de Deus, o mundo tem caminhado a uma decadência, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. A nossa aula, ela se baseia no texto áureo, está lá na primeira página, né, da lição de número 2, texto áureo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmos de número 73, ponto de número 25, versículo de número 25. Aqui nós iniciamos a nossa aula mostrando uma total dependência de Deus e de Cristo. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que entender que nós somos eternos dependentes dele, né? É como o apóstolo João escreve no seu evangelho, lá no capítulo 15, dizendo que que Jesus ele é a videira verdadeira, e sem ele nada nós podemos fazer. Ainda que nós entreguemos a nossa vida para Jesus, alcancemos a libertação do pecado e das ações do inimigo, nós continuamos dependentes do Senhor, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor sobre nossas vidas. E o salmista, ele retrata muito bem isso. Ele expõe dizendo que no céu, se tem alguma coisa que ele deseja, é o Senhor. E se porventura tem alguma coisa que ele anseia aqui nesta terra, também é este Deus. E é esse o anseio que o cristão deve ter no teu coração. O desejo e o anseio de encontrar o Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Salmos de número 53, do 1 ao 4. Diz assim, irmãos, ó. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deveriam-se todos juntamente se fizeram, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tenha conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. A gente vive uma era onde a pluralidade do cristianismo ela tem se expandido, né? Se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja.
Nós vamos ver a igreja primitiva, edificada pelo Senhor, na graça do Espírito Santo, levantando um apóstolo como liderança diante dos 12 para expandir o evangelho. Nós vemos ali a igreja crescendo e as conversões acontecendo. A primeira igreja ela tem no mínimo 3.000 convertidos, que era a primeira pregação de Paulo, depois mais 5.000 de Pedro, depois mais 5.000. Depois alcançamos Paulo, um fariseu, que se converte a Cristo e se torna uma arma poderosíssima do cristianismo, e a obra vai crescendo. Mas com o passar dos anos, o cristianismo ele foi tendo várias vertentes. Como a gente pode ver várias vertentes? Por causa de várias interpretações, né? É um ponto que a gente falou na última aula, né? Eu sou pastor da igreja, e aí o Sidney, ele não concorda com o entendimento que eu passo. Ele fala, não, mas Deus é na minha vida. E o que o pastor está falando é errado. Não, ele está ensinando o povo errado. Vou eu ensinar o povo certo. Ele sai, Deus amor, e abre a igreja B. Ele começa a falar o que ele entende ali. Só que tem um terceiro, o Isaac, que está lá e fala assim, peraí, esse Sidney está ensinando coisa errada. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Peraí que eu vou ensinar o povo. E aí sai da igreja do Sidney e abre a igreja C. E assim a gente vê o porquê que tem inúmeras placas de igreja. Porque cada um tem um entendimento diferente da palavra do Senhor. E diante dessa pluralidade de igrejas, de placas de igreja, a gente tem um problema. A gente começa a afastar as pessoas de Deus. Mas peraí, não é importante ter muitas igrejas? É importante. Mas quando não tem um consenso dentro da palavra, quando não tem um consenso dentro dos requisitos, a gente começa a ver que o diabo ele começa a trabalhar. Quantas e quantas pessoas a gente não já conhece que fala assim, não, nunca mais eu piso na igreja. O que eu vi naquela igreja eu não quero mais. O que eu ouvi naquela igreja eu não piso mais. E aí coloca dentro de um bojo todas as igrejas. Foi aquela igreja específica, foi aquela pessoa específica, mas o fardo cai sobre todos os cristãos, né? Então aí que mora o problema. E aí é onde que fica difícil nós alcançarmos a fé das pessoas. Aí que nós começamos a observar que as pessoas elas começam a se afastar de Deus, deixam de crer em Deus, deixam de acreditar e começam a basear sua fé na tecnologia, na ciência, no homem, e Deus ele fica em escanteio. Mas vamos ver o que a aula ela quer nos apresentar hoje. Introdução ao comentário. Na lição anterior, estudamos sobre os principais desafios dos tempos pós-modernos no tocante às Santas Escrituras, a fé em Cristo e a vida cristã. Vimos que a cosmovisão humana, a parte de Deus, determina o modo como o povo em geral vê o mundo. Partindo desta visão geral, deformada e deturpada, o homem estrutura suas crenças e formula sua conduta de vida, deixando Deus fora do seu contexto como se ele não existisse. Eu quero que vocês abrem comigo o livro de Romanos, capítulo 1. Aos Romanos, capítulo 1. Todos acharam aí? Aqui. Não pode deixar assim. Vamos lá. Todo mundo achou em Romanos capítulo 1?
Olha o que está dizendo o apóstolo Paulo aos cristãos romanos, aos cristãos de Roma. No versículo de número 18. Pega aí, vamos acompanhar a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Alguém sabe o significado da palavra inexcusável? Não? E aí fica um conselho. Sempre que for estudar a Bíblia, tenha um dicionário, um celular à parte para pesquisar, porque o vocabulário que nós encontramos na Bíblia, ele é bem diferente do vocabulário que nós utilizamos aqui, nos nossos dias de hoje. Então, para a gente entender o contexto do texto, para não gerar pretexto, a gente precisa ter um significado das palavras. De uma maneira clara e geral, simples, inexcusável, é aquele que não tem desculpa, que não há perdão. Por que nós lemos aqui? Vocês perceberam que o apóstolo Paulo está dizendo que às vezes a gente começa a falar para as pessoas que tem que pregar, senão a pessoa não crê, tem que falar, senão a pessoa não vai acreditar. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, mesmo que não seja pregado, a existência de Deus, ela já é provada. Provada aonde? Aonde que é provada? Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o versículo de número 19. Nele se manifesta porque Deus não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. O apóstolo Paulo está dizendo que a existência de Deus se prova pela sua própria criação. Quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos tudo que foi criado, a evidência de Deus está ali. A evidência que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, está ali. Eu vou mandar para vocês no link lá no grupo de estudo uma matéria muito interessante de um grupo chamado Os Cientistas de Deus. É um grupo formado por vários cientistas que eles pegam a ciência e jogam dentro da Bíblia. Pegam a Bíblia e jogam dentro da ciência. E eles começam a provar que existe um Deus soberano, eles chamam de um arquiteto superior, de acordo com a criação. E é interessante que nessa matéria que foi feita, eles mostram que toda a criação, todo ser vivo, seja vegetal, animal, ele tem uma marca, ele tem uma assinatura. E quando eles pegam aquela sequência numérica que tem em todo ser humano, em todo ser vivente, eles jogam no alfabeto hebraico e vai estar um tetagrama, 4 letras, que formam o nome de Jeová na língua hebraica. E aí eles começam a ver que o nome de Jeová, ele aparece no DNA de cada ser vivo. É como eles falam, é como se o artista estivesse dando a assinatura da sua obra, né? É a ciência provando a existência de Deus. Eu vou mandar para vocês, que é muito interessante. E se engloba nisso. Nós estamos vivendo numa era onde muitas pessoas estão deixando de crer em Deus. A gente conhece bastante. Lá onde eu trabalho tem um ateu. É até engraçado que toda vez que ele me vê, ele fala: "Ei, David, tudo bem?" Eu: "Tô bem, graças a Deus, e você?" E quando eu descobri que ele era ateu, eu achei até engraçado. Porque a gente, às vezes, na hora do café, ficava falando de Deus e eu via que ele se excluía da conversa, né? Mas
o ateísmo está ficando comum. Hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa que não conhece uma que é ateia. Mas olha o que a palavra de Deus já diz. Ainda que você afirme que você não crê em Deus, ele existe. Ainda que você não creia no que eu estou falando. Ainda que você não creia na palavra, nas Santas Escrituras que eu estou te mostrando. Mas o mundo, a criação, o homem, os animais, as plantas, os astros do céu, todos eles testificam que existe um ser supremo, um ser soberano, que criou todas as coisas. Todas as coisas. Ora, é tão interessante que quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Atenas, ele encontra vários altares. Porque o povo grego era um povo idólatra, era um povo pagão. Eles criam em vários deuses. Se era para a prosperidade, tinha um deus específico. Se era para a fertilidade, tinha outro deus. Se era para a guerra, era um outro deus. Ele tinha vários deuses. E Paulo, observando, ele foi vendo que cada lugar do aerópago tinha um lugar para um deus diferente. E aí ele chegou perto de que um lugar estava reservado para o Deus desconhecido. Ele fala, vou pregar aqui sobre este Deus que vocês não sabem qual é o nome dele. Vocês deram nome para vários deuses, né? Para a fertilidade, um para a prosperidade, mas eu vou apresentar um único Deus que sobrepõe todos esses outros que vocês estão. Eles não conheciam Deus, mas tinham um altar destinado para ele. Não sabiam o nome de Deus, mas de alguma forma foi manifestado para eles que eles tinham um altar reservado para um Deus desconhecido. Né? Então isso é mais uma evidência do que Paulo escreve aqui na sua carta aos Romanos, de que a própria criação testifica que existe um Deus. Vamos voltar aqui para o nosso material do estudo. Né? Segundo parágrafo. Nesta lição, enfocaremos principalmente o pós-modernismo como uma filosofia e um estilo de vida. Sua ênfase principal, repita-se, é exclusão de Deus da história expressada pelo salmista na leitura bíblica em classe, como vemos nesse salmo e em numerosos outros passos bíblicos. Os adeptos da antibíblica cosmovisão naturalista, embora se declarem sábios, são de mente entenebrecida. Ver cuidadosamente, ele dá uma sequência aqui de passagens bíblicas. A gente falou bastante de pessoas ateias, mas nós podemos separar por grupos. Temos o grupo dos ateus e temos o grupo daquelas pessoas que reconhecem que existe um Deus, mas também reconhecem que não precisam deste Deus, né? E como a gente consegue entender isso? Quantas e quantas pessoas, elas não estão na presença do Senhor? Elas creem em Deus, ouvem falar de Deus, mas não reconhecem a real necessidade. E quando eu falo da real necessidade, eu quero que vocês enxerguem o ponto da salvação. Nós só temos um Salvador. Só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então só existe um meio de se chegar ao céu, só existe um meio de alcançar a Deus. Cristo. É Jesus. Este é o meio. Mas e quantas pessoas que nós não observamos? Vamos trazer para o olhar para dentro da igreja? Quantas e quantas pessoas estão visitando a igreja há anos? Há 2, 3, 4, 5 anos, mas não entregam suas vidas para Jesus, né? Elas acreditam que aquelas palavras elas têm uma certa verdade, elas entendem que realmente existe este Deus, mas elas não entendem que a real dependência dela deste Deus. Elas querem ouvir falar em um momento de desespero, um momento de angústia, um momento de dor. Elas querem este Deus no momento de alcançar uma bênção, um propósito,
mas elas não entendem a real necessidade que nossa alma tem deste Jesus. Porque o principal foco, e sempre que nós meditamos a palavra, de Gênesis a Apocalipse, o foco sempre será Cristo. Ainda que ele não esteja manifesto no Antigo Testamento, todas as Escrituras terminam em Cristo, terminam em Jesus, para a salvação e a redenção da nossa alma. Então nós temos agora, no nosso período, um crescimento do ateísmo, de pessoas que não acreditam em Deus, e agora temos um subgrupo de pessoas que creem que esse Deus existe, mas entendem que não tem necessidade de entregar sua vida para ele. Ponto 1. As raízes do pós-modernismo. A Bíblia declara em Eclesiastes 9 que nada há de novo debaixo do sol. O que aparece de novidade são roupagens da realidade que se repete desde que Satanás introduziu o pecado no mundo. A iniquidade é tão antiga quanto a existência do homem. Mudaram os atores, mas o enredo é o mesmo, apenas com alguns toques sutis de modernidade, né? Então a gente vai começar a falar sobre o âmbito de que o pecado ele sempre existiu. Desde a fundação do mundo, quando Adão cai lá no Jardim do Éden, nós vamos ver que o pecado ele só foi se proliferando, aumentando e a sua intensidade aumentando, né? Nós vemos, tem uma passagem bíblica que eu não me recordo agora, mas eu vou mandar para vocês. Está lá em Gênesis, de quando o pecado ele começa a aumentar tanto que fala a história de um homem que ele mata o outro porque o outro tropeçou no pé dele. Está na Bíblia isso. Lá em Gênesis. O homem, ele era tão arrogante, tão egocêntrico, que um homem tropeçou no pé dele e ele matou ele por ter tropeçado nele e se gloriava disso. Olha o tamanho da maldade, né? E hoje não é diferente. Quando nós observamos hoje, o mundo que nós estamos vivendo, a iniquidade, ela continua aumentando. Eu vi certa vez uma notícia de que um rapaz, ele foi numa lanchonete e pediu um cheeseburger. E ele não gostou de como o cheeseburger veio. Não sei se o hambúrguer estava bem ou mal passado, enfim, ele não gostou. E ele discutiu com o chapeiro. E aí ele foi embora, foi em casa, pegou uma arma que ele tinha, ficou na esquina aguardando a lanchonete fechar. Quando a lanchonete fechou e o chapeiro estava indo embora, ele foi e matou o chapeiro. Né? Olha como que as coisas se tornaram tão banais. Isso é a multiplicação do pecado. É o que o autor está dizendo aqui. Olha, nós estamos vivendo a mesma história, está se repetindo. Os autores são diferentes, mas o foco é sempre o mesmo. O pecado, a distância de Deus, a ausência de Deus faz que o pecado ele superabunda. A distância de Deus, a ausência de Deus faz que o pecado se multiplique. Faz que o pecado se multiplique. E é esse ponto que nós vamos observar agora. A arma de Satanás hoje é implantar no meio da sociedade novas filosofias, né? A gente vê que está crescendo vários segmentos de religiões, de ideias, né? de projetos, para que as pessoas elas não necessitem mais da presença do Senhor, não necessitem mais da presença de Deus. Até a própria igreja está se contaminando com isso. Novas igrejas, chamadas neopentecostais, elas tiram a centralidade de Deus e colocam a centralidade do homem. A palavra do conserto, a palavra da renúncia, a palavra da humilhação, ela já não é mais anunciada, mas o homem é o centro, você é importante. Nós observamos isso nos louvores modernos, né? Você é importante, você é isso, você é aquilo, você é assim. E Deus ele vai ficando para escanteio. O foco das pregações é exaltar o homem. O foco das pregações, dos louvores, é exaltar a si, e não aquele que nos chamou, né? Então, até mesmo dentro das igrejas,
essa ideia de tirar Deus de cena, de colocar Deus para escanteio e centralizar o homem já está chegando. Até essa ideia de que o homem ele é o mais importante. Uma vez eu vi um vídeo de um pregador falando que nós somos a fraqueza de Deus, né? Por que o diabo luta contra a sua vida? Porque você é a fraqueza de Deus. Aonde esse Deus soberano tem uma fraqueza? Aonde esse Deus soberano tem um ponto fraco aonde nós podemos investir? Ele não tem, porque ele é pleno em todo o seu ser. Mas dentro das igrejas já está sendo implantada filosofias onde o homem é o centro. O homem é o mais importante, né? É aquele exemplo que eu trouxe para vocês na última aula. O pregador de nome, ele é tratado totalmente diferente. É feito um movimento para recebê-lo, né? Eu vejo muito isso nos eventos de grande porte, né? Faz um cordão para receber aquele pregador, e aí tem uma sala separada para ele, com água, com comida, com frutas, e isso e aquilo, e aí já tem uma cadeira reservada, e ali, quando acaba o culto, ninguém toca nele. Mas peraí, gente, o culto é para o homem ou é para Deus? O foco é o homem ou o foco é Deus? E qual que é o que traz medo dentro dessa conversa? É que dentro da igreja já está acontecendo isso. Dentro da casa do Senhor já está acontecendo isso. O que nós lemos lá em Laodiceia? Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia. É uma reprovação completa. E aí tem um versículo que fala, que Jesus está falando para o anjo da igreja e para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia abriu a porta. Jesus, por gentileza, se retire. Tirou Jesus. Colocou Jesus para fora. E começou a implantar suas ideias, as suas filosofias. E Jesus falou assim, mas adiante de toda a repreensão que eu estou passando, eu estou do lado de fora e estou batendo na porta. Quem abrir, eu entrarei na sua casa. Serei contigo e você comigo. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje, estamos expulsando Cristo da sua própria casa para implantar o homem. O homem ser o centro. O homem ser o mais importante. E Deus, aí ele é só um complemento. É o coadjuvante, né? O mais importante é Deus, o homem, e aí nós colocamos Deus para satisfazer a vontade do homem, né? Nós estamos invertendo os valores. Não somos nós que servimos a Deus, agora é Deus que nos serve. É essa a filosofia que está sendo implantada. E nós temos que combater ela. As raízes ancestrais. Assim, o pós-modernismo tem suas raízes no Éden, quando o homem rebelou-se contra Deus a fim de fazer a sua própria vontade. As marcas da incredulidade e do materialismo aparecem nos primeiros eventos da história humana, como, por exemplo, da rivalidade de Caim contra Abel, bem como nos tempos de Nimrod, com a construção da Torre de Babel. Estão presentes também na sucessão dos grandes impérios mundiais, visto por Nabucodonosor, como uma grande e estrondosa estátua em seu sonho. Entretanto, são mostrados por Deus, na visão de Daniel, como grandes e terríveis monstros por representarem toda a oposição humana contra os desígnios do Altíssimo, as evidências da rebeldia humana contra Deus, da infância à velhice, de modo velado ou ostensivo, estão por toda parte desde os primórdios da criação. A gente vê que essa rebelião contra Deus, ela já começa lá no Jardim do Éden, né? De todo fruto comereis, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali já houve a primeira rebelião, né? Da criação de Deus. Adão e Eva comendo do fruto proibido. E essa rebelião, ela vai só crescendo, a ponto de que agora Caim mata o seu próprio irmão Abel.
E aí nós vamos vendo essa rebelião crescer, a ponto de Deus falar que se arrepende de ter criado o homem e manda o dilúvio. E aí essa rebelião ela vai crescendo, aonde o povo vai se multiplicando, nações vão sendo formadas, vão sendo identificadas, começam agora um guerrear contra o outro, um escravizar o outro, e essa rebelião só vai aumentando. E chegando nos dias de hoje, olha como essa rebelião tem aumentado, né? Quando Jesus fala ali em Mateus 24, no princípio das dores, que haverá guerras, rumores de guerras, e a gente vai vendo isso. A gente está vendo uma guerra que está durando já há muito tempo entre Rússia e Ucrânia. Quem acompanha os noticiários, eu ouvi falar dessa guerra que já faz muito tempo, uns 4 anos, 3, 4 anos, que está em vigor entre Rússia e Ucrânia. E um dos pontos desta guerra, que poucos entendem, qual é a raiz dessa guerra? Qual é a raiz? Existe um grupo político chamado de OTAN, onde países se juntam para discutir, para se autodefender. É um grupo de defesa militar, né? Então, quem está nesse grupo, ele é defendido por todos. É mais ou menos assim, vamos criar aqui um grupo nós de defesa. Se alguém atacar a Nilde, todos nós vamos lá para ajudar a Nilde na guerra e vamos defender ela. E assim sucessivamente. Se alguém me atacar, vocês vêm e me ajudam para isso. A Ucrânia desejou fazer parte da OTAN. A Rússia não é da OTAN, pelo contrário. A Rússia ela tem várias desavenças com os Estados Unidos, que faz parte, e outros países. E a Ucrânia, que é vizinha da Rússia, fala assim, eu quero. A Rússia está se engrandecendo, tem um poder bélico muito grande, eu preciso me defender. E eu sozinho aqui não vou conseguir, não. Quero ingressar na OTAN. A Rússia ficou sabendo. Opa, meu querido, eu não quero um vizinho da OTAN aqui. Não, você não vai entrar na OTAN, não. Eu vou entrar na OTAN. Eu quero me defender ali. Não. Eu não quero um vizinho meu fazendo parte da OTAN. Ah, é? Você vai entrar? O estopim da guerra. Olha qual foi o motivo da guerra. Um invadiu o outro para tomar território? Não. Eu não quero que você faça parte desse grupo político. Você vai fazer parte? Então nós vamos invadir vocês. E a guerra está se perdurando há quase 4 anos aí. Olha o motivo da guerra. Simplesmente eu não quero que você faça parte desse grupo. Você é meu vizinho. Eu sou seu vizinho, mas você não é meu dono. Não, mas eu não quero um vizinho meu que faça parte deste grupo. E aí começou-se a guerra. Olha como que a banalidade ela começou a se expandir e as pessoas começaram a se destruírem por coisas mínimas. E isso mostra o tamanho da rebeldia, a ausência de Deus. É por isso que nós temos que desejar ter um encontro com o Senhor, principalmente quando nós começarmos a viver os sinais dos princípios das dores e começar as profecias apocalípticas a acontecer. Porque quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor, mais o amor da humanidade vai se esfriando. E quanto mais o amor da humanidade vai se esfriando, mais veremos guerras por motivos fúteis acontecendo. Inocentes morrendo, inocentes perdendo a vida por causa de guerras fúteis. Essa é a importância da igreja hoje se preparar para ter encontro com o Senhor. Porque a tendência é guerras e mais guerras continuarem acontecendo. 2. As raízes modernas. Na atualidade, as raízes do pensamento pós-moderno vêm da denominada Era Moderna. Com o avanço do conhecimento humano, a parte de Deus, volumou-se a visão materialista, profana e incrédula da vida com todas as nuances que prevalecem no mundo atual. Em resumo, é o homem querendo assentar-se no trono em lugar de Deus. Até mesmo no terreno tecnológico e eclesiástico, como veremos na lição de número 6, o pós-modernismo encontra guarida.
Enquanto houve, na era moderna, no âmbito secular, aqueles que prezavam os fundamentos justos, corretos, legítimos, inabaláveis de inspiração bíblica das cosmovisão judaico-cristã como norma de vida, inclusive alguns famosos cientistas e outros tantos intelectuais, outros procuravam rechaçar esses alicerces cristãos, em nome de uma falsa razão que não admitia lugar para a fé em Deus segundo as Escrituras. Na mente de tais indivíduos, o espírito satânico de soberba, presunção, engano e rebeldia tem um campo para atuar, resultando do quadro que hoje aí está na sociedade em geral. Sem Deus, sem salvação. Vocês querem um exemplo disso? Vamos lá. Antigamente, vamos trazer há 20, 30, até 40 anos atrás. Vamos lá. Antigamente, o aborto era visto como algo absurdo. E em inúmeros países, inúmeras nações, existiam leis específicas proibindo a prática do aborto. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje a sociedade tem um pensamento totalmente diferente. O aborto já não é tão ruim assim. O aborto não é nenhum problema assim. Vamos trazer outro exemplo? Há 30, 40 anos atrás, a homossexualidade é algo abominável. Isso é horror. Não pode acontecer. Hoje, nós temos leis favoráveis à homossexualidade. Né? Hoje, nós temos uma aceitação pela sociedade como se fosse algo normal. E é isso que esse ponto que nós estamos vendo, que algo que era amparado pela Bíblia há muitos anos atrás, hoje está sendo deixado de lado. Hoje está sendo esquecido. A sociedade que foi baseada, foi fundamentada nos preceitos bíblicos. A nossa sociedade, ela foi baseada nos preceitos bíblicos. Aonde nós temos essas provas? Se eu roubar a casa da nossa irmã Elisângela, o que acontece comigo? Por que eu vou ser preso? Quem disse que esse algo não é certo? As leis. As leis dizem que eu não posso roubar. Mas há um livro que, antes que essas leis existissem, já dizia que roubar era errado. Se eu matar uma pessoa na rua, o que acontece comigo? Por que eu vou ser preso? Antes das leis existissem, já existia um livro que falava que matar é errado. Se eu trair a Daiane com uma outra pessoa, eu estou errado? Já existia um livro lá atrás, antes até mesmo da manifestação de Cristo aqui na Terra. Se você pegar as leis de todo mundo, ela é baseada nos 10 mandamentos. Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu tenho que honrar pai e mãe. Está baseada. A palavra de Deus, ela está entreenfiada em muitas ideias da sociedade. Só que qual é o que o diabo está fazendo? Vamos tirar Deus de cena. Se a lei está atrelada a Deus, vamos mudar as leis. Então, muita coisa que era errado, muita coisa que era pecado, muita coisa que, tirando do cristianismo, a sociedade via como erro, como algo não aceitável, agora está sendo mudado. Não, não é bem assim. Não é desse jeito. Você está muito retrógrado, você está muito antiquado. As coisas mudaram, agora é assim, agora é assado. E é essa arma que está acontecendo. Voltamos àquela. Vamos tirar Deus de cena. Deus não é importante. Nós somos importantes. O homem é importante. Não precisamos de Deus. Não dependemos de Deus.
E é isso que vai acontecer ao longo dos anos. Até dentro das leis da sociedade, estão sendo mudadas. Para que Deus saia de cena e o homem ele fique centrado. O que vale é a minha vontade. Né? Como diz o feminismo aí, meu corpo, minhas regras. Eu apoio o aborto porque é meu corpo, minhas regras. Né? Centralizando o homem, centralizando o ser humano. E Deus ficando de lado. Vamos lá. Ponto 2. A filosofia predominante no pós-modernismo. Qual é a falsa filosofia predominante do pós-modernismo? Quais os conceitos? Bem como as consequências desse vírus maldito da sociedade. Que tipo de religiosidade caracteriza a época presente? Quais são os fundamentos? Vamos ver quais são eles. Ponto 1. Uma filosofia que nega a Deus e suas leis absolutas. A essência do pensamento pós-modernista é a negação de Deus e de seus desígnios. Embora alguns homens da ciência admitam que, dada a precisão com que funciona o universo, seja impossível negar a existência de uma mente superior, os teóricos da astuta cosmovisão naturalista insistem em continuar afirmando: não há Deus. Eles não cessam de declarar que o homem por si mesmo está sempre melhorando, progredindo. Só há uma explicação para tamanha insensatez. A negação da existência de Deus é uma forma de escapismo para aqueles que rejeitam as leis morais divinas como referenciais para a vida e pensam estar livres da prestação de contas de seus atos naquele dia, diante do grande tribunal do soberano Deus. É uma tentativa de aliviar suas consciências perturbadas. Prefere o estado da imundícia a ter de honrar o Criador. Qual que é o problema desse ponto, irmãos? Na verdade, se nós observarmos dentro da sociedade, o inimigo ele quer sempre inibir que as pessoas procurem Deus. Né? Eles querem sempre trabalhar para que as pessoas procurem Deus. Qual que é o principal foco? Vamos observar. Qual é o principal foco que as pessoas, a princípio, procuram Deus? Né? Geralmente quando está com uma doença, somente uma doença grave, uma doença talvez até em estado terminal, aí dá um estalo de fé, né? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Então, quando você não encontra mais uma luz para aquele seu problema, a fé ela surge como uma alternativa. Então, nós vemos muitas pessoas que nunca quiseram saber de Deus, mas no momento de enfermidade procuram uma igreja. Nós vamos ver que pessoas quando estão passando por situações financeiras, procuram igreja. Tem uma igreja aí, que não é ético falar o nome, ainda mais porque está gravando, né? Mas a gente encontra vários testemunhos. Não, eu estava falido. E eu tinha uma empresa, eu tinha um estabelecimento, faliu, mas depois que eu vim para essa igreja, hoje eu tenho 3 empresas, né? Eu tenho uma frota de carro. O foco é a prosperidade. Deus não está no negócio. Eu estava destruído financeiramente, mas agora eu estou reestruturado. A minha riqueza, o meu império está sendo construído graças ao que eu vim daqui. Então, segundo ponto, quando está passando por um momento de financeiro ruim. Agora, vamos trabalhar esses 2 pontos, né? Problema financeiro e a enfermidade. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, né, o crente, às vezes, ele não entende. A Bíblia diz para a gente não ter inveja do homem mau e nem desejar estar com eles. Né?
As pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não estão com Deus, estão com uma vida próspera. Eles têm muito dinheiro, trocam de carro todos os anos, viajam, né? Estão sempre bem de saúde, estão felizes. O diabo, ele dá ao homem aquilo que ele quer para que ele não sinta a ausência de Deus. Então, para essa pessoa, para eu vou para a igreja para quê? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Para que eu vou para a igreja? Viver um monte de regras, sendo que eu sou feliz, entre aspas, na vida que eu estou tendo aqui. Então o diabo ele vai abastecer o mundo com aquilo que o mundo quer, para que as pessoas elas não sintam a necessidade de Deus. Quer um exemplo? A história do gadareno. Quando Jesus vai até Gadara libertar ele, o que acontece naquela cidade? A Bíblia diz que havia um demoniado, não é isso? Que ele vivia amarrado, vivia nos sepulcros, não é isso? E quando Jesus chega lá, Jesus leva a libertação para aquele homem. E expulsa a legião de demônios que está nele. O que acontece com a legião de demônios? Pediu para Jesus que entrasse naqueles porcos, que estavam na manada de porcos. E quando a legião de demônios entra nos porcos, o que acontece? Eles caem no mar, eles... Aí os donos dos porcos falaram, peraí, eles não olharam o milagre. A Bíblia diz que as pessoas tinham medo do gadareno. E agora aquele homem, ele é liberto, ele se veste, porque ele andava nu, ele começa a falar de Cristo. Ah, peraí, e os meus porcos? Os meus porcos morreram, se atiraram do precipício. Não, nós queremos que o Senhor saia da nossa cidade. Mas peraí, eu trouxe uma libertação. Ninguém tinha libertado ele. Não, mas você destruiu os nossos porcos. A nossa manada foi... Não, mas houve uma libertação. Olha este homem que andava nu, atormentando a cidade. Nem corrente segurava ele. Mas os nossos porcos expulsaram Jesus de Gadara. Pouco me importa que esse homem foi curado. E os meus porcos. Uma situação que era para o povo glorificar. E esse homem é diferente. Quem é esse homem que entrou na nossa cidade? Né? Esse homem, ninguém conseguia segurar ele. Toda a sociedade tinha medo dele. Olha a diferença. Ele agora está vestido. Ele está centrado. Ele está andando falando de um homem que o curou. Ele está feliz. Não. Esse homem que veio aqui nessa cidade, ele trouxe maldição. Porque os nossos porcos que estavam aqui, ele fez os nossos porcos se atirarem no mar. É isso que nós vemos hoje. Não quero Deus. Ir para Deus para viver um monte de regras? Não, eu vou viver as minhas regras. Eu vou viver do jeito que eu quero viver. Da forma que eu quero viver. É isso que o diabo faz com a sociedade de hoje. Eu não preciso de Deus. Eu não dependo de Deus. Vamos prosseguir aqui, ó. Dois, a filosofia que nega o conceito de certo e errado. Esse é interessante. A consequência disso é a privação do discernimento do que é certo e do que é errado. A exatidão desses conceitos deve ter como ponto de partida, não primeiramente a inteligência, o raciocínio e o julgamento humanos, mas o conteúdo das Sagradas Escrituras, quando corretamente compreendidas e interpretadas. Não é o que cada um entende como certo ou errado para si mesmo. Ou seja, o que é errado para um pode ser certo para outro e vice-versa. No movimento filosófico do pós-modernismo, o conceito de certo e errado é uma questão de escolha pessoal. Não custa repetir-los. Ignoram os absolutos morais de Deus
como referência para a vida. Assim, a ideia da família, desses tais alienados de Deus, não é o mesmo das Escrituras. O conceito de união conjugal viola os padrões bíblicos, que delimitam como algo restrito ao homem e à sua mulher. A noção de respeito à vida exclui as pessoas gravemente doentes, bem como os nasciturnos. E o corpo humano é tratado meramente como uma questão técnica. Tudo é reduzido pura e simplesmente a verdades relativas. Aqui o autor ficou um pouco de medo de abordar os assuntos, né? Ele fala entre linhas a respeito das famílias homoafetivas, né? Do aborto. Ele não quis explicitar isso aqui. Mas entra naquele ponto que nós falamos, o que é certo e errado. Aquele exemplo que eu usei, o Sidney não concorda com o que eu estou ensinando na igreja. Ele sai da igreja e abre a igreja dele. O Isaac não concorda com o que o Sidney está falando na igreja dele. Ele sai e dentro de uma igreja nasceram mais duas igrejas, com visões diferentes, com pensamentos diferentes. E aí entra aquele ponto que nós falamos também sobre a sociedade. Há 30, 40, 50 anos, o relacionamento homoafetivo era errado. Hoje existem leis que oficializam esse tipo de relacionamento, né? Hoje existem leis que oficializam esse casamento. Já existem igrejas que aceitam esse tipo de relacionamento. Já existem igrejas que se titulam cristãs, protestantes, que adotam, né? Tem a famosa igreja inclusiva de uma pastora chamada Lana Holder, que é uma igreja inclusiva. É uma igreja para pessoas homoafetivas. Há muitos também que estão apoiando o aborto, coisas que a Bíblia, em sua essência, condena, diz que é errado, mas hoje a sociedade enxerga de uma forma relativa. Não, meu corpo, minhas regras. Até as 22 semanas é um esgoto, não tem vida, não tem essência, não tem consciência, então pode se matar. Então a sociedade está, cada dia que passa, destruindo os preceitos de Deus, os preceitos bíblicos, e trazendo a si mesmo as suas ideias, os seus desejos e as suas vontades. Vamos lá, ponto 3. Uma filosofia que valoriza o paganismo. Alguém sabe o que é paganismo? Paganismo é uma doutrina onde se acredita em vários deuses, em várias divindades. O pós-modernismo tem um tipo de religiosidade adequado às suas crenças. É o velho paganismo travestido de nova roupagem para enganar e dar a ideia de algo novo, uma vez que o povo em geral ainda anda sempre em busca de novidades. Da mesma forma que os gregos, credos citados em Atos 17, 21, na tentativa de apaziguar o ser humano em sua necessidade espiritual, o panteão pós-modernista tem espaço para deuses de todos os tipos, preponderando hoje a adoração de que se denominou equivocadamente de mãe natureza, atividade comum ao movimento religioso filosófico da nova era, que é ocultista. A palavra de ordem para esse tipo de convivência é a chamada tolerância religiosa. Só que essa expressão, ao invés de ser usada para referir-se apenas ao livre-arbítrio de cada um em questões de fé, é empregada de forma unilateral e equivocada contra os crentes em Cristo, a fim de negar-lhes o direito de propagarem as suas convicções. Né? Agora nós vamos entrar nessa parte que é muito importante. Né? O texto ele traz um ponto crucial a respeito da liberdade religiosa. Né? Então, cada um tem o direito de professar sua fé e de viver a sua fé da maneira que quer. Legal. Só que realmente isso só recai contra os cristãos. Por que recai contra os cristãos? Porque a nossa base de fé, que é a Bíblia,
ela condena as demais religiões. Nós vamos ela condenando o paganismo, que é a fé em vários outros deuses. A gente vai ver ela condenando a idolatria de astros, né? A gente vai ver ela condenando a idolatria do homem, o satanismo. Ela vai condenar. Só que dentro dessa lei, eu já não posso mais pregar isso. Porque se eu prego isso, eu estou ofendendo as outras religiões. Mas a minha fé, ela está dizendo que isso é errado. Então, de certo modo, essa liberdade religiosa, essa lei, ela não cabe a mim. Porque eu posso viver a minha fé em Cristo, mas de acordo com o que eles determinam. Porque se eu quiser viver a minha fé da maneira que a Bíblia ensina, eu estou cometendo crime. Eu estou infringindo a lei. Né? Essas são as armas do pós-modernismo, da nossa era de hoje. Você tem liberdade, Dani. Você pode viver sua fé. Se é cristão, protestante, seja cristão protestante. Mas você não pode viver a sua fé 100%. Se você pregar contra a homossexualidade, você está ofendendo um grupo de pessoas e você vai ser processado pelo crime de racismo. Mas a minha fé está dizendo que é errado. Mas você não pode. Mas se eu for pregar contra as religiões de matrizes africanas, não, você não pode. Você está ofendendo aquela religião. Mas eu não tenho a liberdade religiosa de pregar minha fé? Tem. Mas você não pode falar dessas coisas. Então eu não tenho liberdade. Então eu não estou vivendo. Essa lei não serve para mim. Ela não se encaixa dentro de mim. Porque ela está dando liberdade para as religiões que são de bases satânicas, mas a minha, eu não posso viver 100% ela. Porque senão eu vou ofender as outras. Né? Está errado. E isso é um dos obstáculos que a igreja lá vai viver. Né? Quem já viu história de pastores que foram presos por se negarem a realizar casamentos homoafetivos, ou presos por pregarem sobre o relacionamento homoafetivo? É a lei caindo em cima do cristianismo verdadeiro para sucumbir a esta fé, para sucumbir a esse evangelho, para sucumbir à necessidade de Deus. Essa é a realidade. Prossigamos aqui. 3. O pós-modernismo como um estilo de vida. Por último, no enganado e também enganoso pós-modernismo, a forma de pensar determina o estilo de vida de cada pessoa. Assim, o pós-modernismo não é só uma filosofia. Ele impõe também uma maneira de viver compatível com os seus maléficos princípios filosóficos. 1. O estilo egocêntrico. Trata-se, sobretudo, de uma forma que privilegia o egocentrismo. O homem como centro, o meu ego como centro, eu sou o centro, eu sou importante. É evidente, à luz da Bíblia, que todo ser humano tem inerente em si a sua individualidade. Entretanto, esta não exclui ninguém da vida em comunidade, dos justos e benéficos interesses coletivos, nem da certeza de que um dia cada um há de prestar contas a Deus de todos os seus atos. Portanto, há enorme diferença entre a individualidade em si mesma e o estilo egocêntrico que se propaga, qual epidemia da sociedade pós-moderna. Nela, o homem é o centro, a fim de tudo, o topo de todas as coisas. O eu ocupa todo o espaço em todos os lugares. É aquele ponto que eu trago, que eu gosto de trazer sempre para dentro da igreja, para que a gente consiga enxergar o cenário. A igreja hoje, ela está centralizando o homem, isso é horrível. Os louvores que são edificados hoje, eles são para a exaltação do homem, né? É uma coisa que eu já falei aqui na igreja. Existem louvores para você trazer para dentro da igreja e louvores que você ouve na sua casa, ouve no seu quarto, ouve no seu
particular com Deus, porque ele não cabe para dentro da igreja, porque a igreja é a casa de Deus. É o momento que nós, em Cristo, nós irmãos em Cristo, nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. Um culto a Deus, certo? Fato é que quem tem o certo chamado, pode acontecer de que um louvor que não está centralizando Deus, mas Deus ele é a base desse louvor, Deus pode acabar te usando, porque está lá a irmã Elisângela que precisa ouvir aquelas palavras, e Deus vai usar você louvando e vai falar com ela com essas palavras. Mas nós temos que entender que dentro da igreja, o foco é a igreja adorar o Senhor. A igreja trazer uma adoração para Deus. Né? É que nem a gente vê, às vezes, as pessoas louvando. Isso é uma opinião minha, uma ideia minha, tá? Louvam um hino na igreja que ninguém conhece. Ninguém conhece. A igreja não está adorando a Deus. Meu foco não é trazer a igreja em adoração ao Senhor, para que todos nós juntos prestemos o culto racional a Deus. Se a igreja toda não conhece o hino, como que eu vou trazer a igreja em adoração? Entendeu? A igreja não é um lugar egocêntrico, onde eu vou louvar, eu vou adorar. Não, não. É um lugar de comunidade. Nós vamos adorar o Senhor. Mas para nós adorarmos o Senhor, todo mundo tem que conhecer o hino. Não é assim? E tem os outros pontos de letras de hinos que exaltam o homem a si mesmo, né? Como eu sempre uso esse mesmo hino que a Cadeira uma vez apresentou. Eu aprendi a ganhar, eu. Perdendo, aprendi a subir, eu. Descendo, doeu, mas eu venci. E subi diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Estou falando de mim. Eu estou mostrando para a igreja, estou falando para a igreja, exaltando a mim. A mim. A mim. Mas a casa é de Deus. O foco é Deus. Deus está observando e fala assim, não, tudo bem, eu vi que você venceu tudo isso, e você venceu tudo isso por minha causa. Eu te dei a graça. Eu te dei força. Eu te sustentei. E cadê a adoração a mim? Né? Sim, você pode ouvir na sua casa, pode ouvir no seu carro, mas dentro da igreja não traz a igreja em adoração. Ela entra nesse ponto, o homem é o centro. Eu sou tão egocêntrico que eu preciso exclamar dentro da igreja a minha vitória. Né? Como outros hinos que a gente vê, muitos antigos. Tem um muito bom, que depois que você começa a ler a palavra, você começa a ver que está errado. Um hino famoso, Sabor de Mel. Né? Todo mundo canta. Eu cantei isso na igreja. É um hino vingativo. A Bíblia diz que a vingança não é minha, a vingança é do Senhor. Mas ele é um hino de vingança. Ele está demonstrando ira. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, sendo adorado. Não é Deus que vai estar no centro, é você. E você vai ter aplaudido. Peraí, não. A glória é do Senhor, não é minha. E igrejas cantaram, talvez congressos foram feitos em cima desse louvor. Só que a gente não medita na letra. A gente não medita naquilo que nós estamos cantando. E o egocentrismo que aqui falou, ele está se enraizando dentro da igreja através de pregações que focam o homem, através de louvores que focam o homem. E Deus está sendo, que nem uma séria. Jesus, vai descer isso aí agora, por favor, porque agora é a nossa vez. É a nossa hora agora. Entendeu? O Senhor já foi adorado há muito tempo. Agora nós vamos exaltar nós. Nós vencemos. O Senhor ajudou, mas a gente chegou aqui. A gente lutou para isso. Não. Somos dependentes da misericórdia do Senhor. Lamentação de Jeremias diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos pelo inimigo. Novação a cada manhã. Sabe o que é novação a cada manhã? É que nem quando Deus ele dá um maná dos altos céus lá para o povo que saiu do Egito. Vocês vão comer. Vocês não são mortos de fome? Vocês não estão falando que era melhor ter voltado para o Egito, que lá tinha comida? Eu tirei vocês da escravidão.
tirei vocês da morte, e agora que eu estou trazendo a libertação para vocês, vocês estão dizendo que era melhor estar lá no Egito, que lá tinha comida. Não se preocupem, eu vou enviar maná do céu para vocês. Só que Moisés diz para eles que não é para esconder, não é para guardar. Como? E aí é a parte que eu amo na palavra. Que se entupam até pelos narizes, mas não guardam, porque amanhã eu vou enviar de novo. O que Deus está falando? Vocês são dependentes da minha misericórdia. Nova ação a cada manhã. A cada manhã eu vou estar enviando maná de novo para vocês, para que vocês entendam que vocês estão debaixo da minha graça, que sem mim vocês não podem nada. Então, não é um homem o centro. Deus sempre será o centro de todas as coisas. Vamos lá. Um estilo hedonista. Se vocês perceberam que a revista de vocês, ela tem umas legendas, né? Aqui do ladinho, quando tem uma palavra difícil ou diferente no nosso vocabulário, ela está dando o significado dessa palavra para que vocês consigam entender o conteúdo. Como um abismo conduz a outro abismo, o egocentrismo leva ao hedonismo, que é uma doutrina filosófica segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. O melhor símbolo para o hedonismo pós-modernista é o consumismo, que envolve 4 atitudes básicas como finalidade última da vida: ter, comer, beber e folgar. O Divino Mestre, não só no Sermão da Montanha, mas também quando proferiu a parábola do rico insensato, expressou o comportamento desta sociedade materialista que estamos abordando. Veja que o Senhor esclarece de início que a vida do ser humano não consiste na abundância de seus bens, para em seguida apresentar um personagem que é o retrato do hedonismo, em cujas atitudes aparecem os elementos há pouco descritos: ter, comer, beber e folgar. Às vezes a gente traz um pouco disso na nossa vida, né? Eu tenho que trabalhar para eu ter. Não, eu vou gastar porque eu mereço. Eu mereço. Não, eu vou comprar isso porque eu mereço. Eu trabalhei, eu não tenho, eu ralei, eu vou comprar porque eu mereço. Só que às vezes algumas pessoas levam isso como regra de vida, né? Como regra de vida. E o diabo começa a trabalhar nisso. Por que nós temos hoje, abrindo parênteses, por que nós temos hoje um boom, uma explosão de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade? Por que nós temos um boom dessas coisas nos dias de hoje? São ferramentas que o diabo ele é muito esperto. É por isso que eu falo às pessoas: não brinque com o diabo, né? Não brinque com o diabo. Tem alguns irmãos pentecostais aí que eles brincam com a autoridade que Deus deu, né? Não brinque com o diabo. O diabo ele é astuto. E se nós observarmos, o diabo, ele, ao longo da história, ele foi se aperfeiçoando nas suas armas para distorcer as verdades de Cristo e corromper a sociedade, né? Então, um ponto: o consumismo. Aí eu tenho que comprar, e ele traz a sensação: eu tenho que comprar, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar, eu mereço, eu trabalho, eu mereço. E quando vê, entrou num bolo de dívidas, né? As pessoas com ansiedade, né? E elas têm aquele momento de prazer, mas quando essa adrenalina passa, aí
cai aquele peso de culpa, cai aquele peso da consciência, e a sociedade ela vai ficando doente, porque ela vai abrindo espaço no seu coração para as coisas do mundo, para as ações do inimigo, esvaziando-se de Deus. Então, a gente está vivendo uma sociedade problemática porque ela está se deixando levar pelas coisas do mundo e se esvaziando de Deus. O que o Senhor fala? Não se preocupem com o que vão comer, com o que vão vestir. Observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, mas comem do fruto. Né? Olhem as flores do campo. Nem mesmo Salomão, na sua plenitude, se vestiu tão bem como elas. Né? Elas não trabalham, elas não cegam, mas se vestem magnificamente. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O exemplo clássico que nós temos disso, Salomão, pode pedir o que você quiser. Deus, eu quero sabedoria para ajudar o teu povo. Eu quero sabedoria para ajudar o teu povo. E o Senhor falou, olha, você podia ter me pedido todas as coisas. Você podia ter me pedido dinheiro, poder. O Senhor pediu sabedoria para guiar o meu povo. Por isso, eu vou prosperar na sua vida. Olha a consequência. Né? Vou prosperar. Não haverá rei mais poderoso que nem você nessa face da terra. Olha a consequência de ter buscado primeiro. Senhor, eu quero estar centrado em ti. Para depois as demais coisas vierem. É isso que nós temos que ter. Essa certeza que o dia de amanhã pertence a Deus. Que primeiro a nossa vida precisa estar centralizada em Cristo. E Cristo ele vai dar a direção para que a gente consiga. O erro da sociedade hoje é achar que o crente ele tem que ser rico. Eu não estou dizendo que o crente ele tem que passar necessidades. Eu não estou dizendo que o crente ele tem que passar fome. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que o crente ele tem que estar pleno de Deus. O crente estando pleno de Deus, pleno da presença do Senhor, pleno da virtude de Cristo, as demais coisas serão acrescentadas na vida dele. As demais coisas serão acrescentadas. Quando nós observamos dentro da igreja, o grupo de pessoas cristãs realmente são pessoas de baixa renda, pessoas de pouco conhecimento. Isso é erro da igreja. A culpa é da igreja e nunca será de Deus. É a igreja que não ensina sobre finanças, é a igreja que não ensina sobre casamento, é a igreja que não ensina sobre família, é a igreja que não incentiva a estudar, entendeu? Porque o Senhor não vai jogar dinheiro do céu para nós, irmãos. Se nós vamos buscarmos um estudo para ter uma profissão melhor, nós não vamos ter dinheiro. O que o Senhor vai fazer é procurar nos sustentar e nos prover dentro daquilo que é a nossa realidade. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Porque esse mundo, olha, eu vou te dar assistência para que você sobreviva nesta terra. Mas a culpa não é do Senhor, né? A culpa não é de Deus. Só que nós vemos que as pessoas elas buscam um caminho fácil. Elas querem estar presentes, elas querem estar na presença de Deus para que Deus vai mudar a sua vida material, né? A sua vida financeira. As pessoas querem estar na presença de Deus para que Deus mude o seu status. Mas o que eu estou fazendo para isso? Eu estou buscando o reino de Deus primeiro? Ou estou buscando de fato já as bênçãos que são complementares? Não. Primeiro eu tenho que buscar o reino dos céus. Primeiro eu tenho que estar cheio de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, essas coisas são secundárias na sua vida. Quando você está cheio de Deus, a necessidade para ter essas coisas,
elas se tornam secundárias na sua vida. A sua alma já não anda mais aflita, não anda mais perturbada, porque Deus é pleno dentro de você. E pela plenitude de Deus dentro de você, você adquire a paciência. Que o apóstolo Paulo diz que a paciência produz o quê? A experiência. Para que nós possamos aguardar o tempo do Senhor. Amém? Conclusão. Cabe reiterar que tudo isso decorre da ausência de algo bastante simples, mas ao mesmo tempo absolutamente essenciais na vida do homem. A sua fé em Deus e a certeza de que Ele é o seu bem maior, que o criou com propósitos claramente definidos entre eles, e de adorá-lo e servi-lo como o Criador e sustentador do universo. Quando o homem ele acha que ele já não é mais dependente das coisas do Senhor, quando ele acha que ele não depende mais da misericórdia de Deus, aí está a decadência do homem. Exemplo, temos Saul. Quando Saul foi levantado rei de Israel, e ele começou a ter sucesso, vitórias atrás de vitórias, o ego dele começou a inflar, o orgulho dele começou a crescer, e agora ele não queria mais destinar a glória a Deus, ele queria a glória para ele, a exaltação para ele. Ali começou a queda do reinado de Saul, quando ele começou a pegar a glória que era destinada a Deus e trazer para si. Eu quero ser adorado. Eu quero ser exaltado. Eu quero que o povo grite o meu nome. Eu quero que o povo me exalte. A vida dele, o ministério dele, o reinado dele, começou a ser ruir após esses momentos. Então, o erro do homem é começar a se centralizar. Não. Deus é o centro da minha vida. Primeiro eu vou buscar Ele. Primeiro eu vou me encher dele. E as demais coisas elas serão acrescentadas na minha vida. E aí nós temos que fugir das filosofias. Filosofias deste mundo, né? Aonde está levando muita gente para fora da igreja. Muitas ideias que estão levando muita gente para fora da igreja. Porque estão deixando Deus de fora. Não estão centralizando Deus em suas vidas. Amém? Vamos lá, praticando conhecimento. Quais as raízes modernas do pós-modernismo? Lembrando, irmãos, todas as perguntas, elas estão dentro da lição que nós estamos fazendo. Todas as respostas. Nenhuma resposta está fora. Você não precisa ir na internet buscar. Você não precisa ir em sites buscar. Você não precisa, às vezes, nem mesmo abrir a Bíblia para buscar as respostas dessas perguntas. Está dentro da lição. É só ter atenção na hora que está lendo em casa, porque vocês podem não, vocês devem ler essa lição em casa. Não devem ler ela apenas aqui na aula, mas em casa, para que vocês vão entendendo, vão aprendendo, e quando chegar aqui não fiquem perdidos naquilo que está sendo falado. Tá? Então, a primeira pergunta. Quais as raízes modernas do pós-modernismo? Alguém respondeu isso? Outras raízes ancestrais e modernas. Fala, seu Isaac. Assim, o pós-modernismo tem suas raízes no Éden, quando o homem rebelou-se contra Deus a fim de fazer a sua própria vontade. Muito bem. Kézia, você respondeu? É a mesma coisa. Um copiou do outro? Isso também. Entendi. Quais são as raízes modernas do pós-modernismo? O avanço do conhecimento humano, a parte de Deus, o crescimento da visão materialista, profana e incrédula da vida, com todas as nuances que prevalecem no mundo atual. Amém? 2. Qual é a essência do pensamento pós-modernista? É a negação de Deus e de seus desígnios.
Responde, Kézia. A essência do pensamento pós-modernista é a negação de Deus e de seus Desígnios. Isso. Muito bem. 3. O que é o conceito de certo e errado para o movimento filosófico do pós-modernismo? A visão escolha pessoal. Vai, Isaac. O que você respondeu? Eu também. Não existe certo ou errado. Tudo é uma questão de escolha pessoal. Qual é o estilo de vida da pós-modernidade? Vai, Isaac. Na sociedade pós-moderna, nela o homem é o centro, o fim de tudo, o topo de todas as coisas. O eu ocupa todo o espaço em todos os lugares. Alguém mais respondeu, Kézia? O que você respondeu? Mesmo que ele. Eu coloquei os estilos Tá bom. aqui, estilo egocêntrico e hedonista. Tá certo. 5. Defina egocentrismo e hedonismo. Vai, Kézia. Egocentrismo, exclusivismo que faz o indivíduo preferir tudo a si próprio. Egoísmo, amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Hedonismo, teoria que considera o prazer individual e imediato como princípio e fim da vida moral. Amém? Amém. Eu coloquei só o egocentrismo. Vamos lá, irmãos. Semana que vem nós vamos fazer mais uma aula, né? Lição de número 3. Atuação maligna no movimento pós-moderno, né? Os irmãos estudem, os irmãos têm uma grade de estudo aí importante, meditação diária. Eu não mandei essa semana lá no grupo, mas essa meditação diária é um versículo, uma passagem bíblica para que os irmãos leiam todos os dias, cada uma de acordo com o dia específico. Todos esses versículos eles estão baseados na lição que nós vamos estudar. Isso ajuda a você compreender cada vez mais o assunto, tá bom? O grupo está lá aberto, caso algum irmão tenha algum tipo de dúvida, alguma pergunta ou algum comentário, os irmãos podem fazer, mandar lá, que dentro da possibilidade nós estaremos respondendo, bem? Vamos encerrar? Oração? Soberano Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta aula, por tudo que nós